Fala galera, tudo certo? Muito bom dia a todos e todas. Estamos começando uma edição extra do Centramela Cultura. Normalmente estamos às quintas, estaremos essa quinta, mas hoje, na terça, estamos fazendo uma edição extra que a gente não podia perder a oportunidade de receber aqui meu amigo Ernói Matiello. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu e eu quero já começar falando que tem essa coisa de muito bom dia e pouco bom dia, né? Mas hoje é de muito bom dia, né? Bastante bom dia. Prazer estar aqui, prazer estar em Piauzinho, prazer estar nesse podcast que é um dos mais comentados do oeste do estado de Santa Catarina. Então a gente já fica animado, já emocionado para saber o que veio por aí, né? Que legal. Ernói, eu te confesso que você me deu muito trabalho porque, o seu currículo é enorme, você faz de tudo, vai ser difícil aqui a gente, controlar a pauta, a gente vai ter que fazer uns recortezinhos, porque você é tudo, né? Você é jornalista, cineasta, locutor, historiador, empresário, agora diretor de cultura do município de Piratuba. É verdade, né? Mas sabe que quem faz de tudo muitas vezes não consegue fazer com tanta eficiência esse tudo. É que a gente é esforçado para buscar, né, as várias possibilidades aí de atuar nos mais diversos campos, né? Isso que é interessante. E hoje você veio para Pinhalzinho, né, para conhecer o nosso museu, para, enfim, né? Exatamente, para me inteirar um pouquinho mais sobre as questões culturais e históricas, né? Que é a sua atual função, né? Você está como diretor de cultura. Diretor de cultura. E é legal, né? Um cara que sempre está correndo atrás. Agora vou te dar um trabalho, uma missão complexa, uma tarefa complexa que é... A gente pede sempre para os convidados fazer uma mini biografia, né? Então, você é nascido em Capinzal, criado em Piratuba, né? E rodou o Brasil aí, foi repórter da Globo, SBT, enfim, agora te vira aí para fazer um resumo dessa sua vida. Perfeito. Aí Eu sou Ernói Matiello, eu tenho 47 anos, sou jornalista, historiador, administrador e pedagogo, sou especialista em 14 áreas lato sensu, mestre em História e doutorando em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Que nós nos conhecemos. Exatamente, tive uma breve passagem no início dos anos 2000 aqui pela cidade de Pinhalzinho. Morou em Pinhalzinho, né? Morei, trabalhei aqui. Como é que foi? Foi muito bom. Todos o profissional tinha um sonho, um desejo de morar, de residir em Pinhalzinho, de trabalhar aqui. A região oeste sempre foi muito chamativa, sempre foi muito interessante, muito instigante, né? Várias emissoras de rádio surgindo naquela época, então foi tudo muito interessante. Eu passei por aqui também. E para fazer esse adendo especial, né? Foi na RCO, né? Foi na final da década de 90, início dos anos 2000, foi uma época muito interessante, ainda no AM, foi bem interessante. Era AM? Sim, AM, amplitude modulada. Mas eu estava iniciando minha atividade em televisão, né? Que a minha formação se deu no Tocantins, eu morei em 10 estados do Brasil, mas eu sempre costumo dizer que a minha essência principal é um agricultor, um homem da terra, uma pessoa que tem uma relação muito grande com a natureza, com as coisas do meio rural, Nasceu com essa no conexão. Interior de Capinzal. Eu nasci no interior de Capinzal e cresci no interior de Piratuba, que é uma cidade vizinha, que é uma cidade turística, né? E iniciei minhas atividades profissionais depois no rádio, já na década de 90, em Capinzal. Foi a minha primeira experiência no rádio, foi em 1995. Aí você pode imaginar como é que era naquele período, né? Essa mudança tecnológica que se tinha, né, do analógico já para o digital, o CD estava chegando, né? Vejam só que na década de 90 a gente via o CD como algo tão importante, preponderante, e aí de repente desaparece do mercado e para a galera jovem era uma coisa incrível. Ninguém nem imaginava que o CD poderia arriscar, né? E aí depois a gente já tinha essa preocupação, olha, o CD está arriscado e tal. E aí depois, mais tarde, se descobriu que, mas o vinil também tem uma tecnologia interessante, ele tem uma durabilidade maior e tal, né? Isso eu imagino que irá acontecer com a fotografia. No futuro vai ser muito interessante, vai ser algo muito, eu diria que assim, muito cultural, a coisa de ter a foto impressa e auditável. A galera está perguntando por que eu gosto dessa coisa de poder pegar o livro, tocar e ler o livro, né? Então é por conta disso aí, você ter esse acesso, essa possibilidade. Que legal, sim.
E, Ernói, como jornalista, você atuou em várias filiais, né, da Globo, Record, SBT. Como que foi essa trajetória? Foi uma experiência bem interessante. Eu tinha o desejo de trabalhar em televisão, mas eu comecei pelo rádio. Aí, quando eu migrei para a televisão, eu precisei, claro, conhecer um pouco mais de como é que funcionava esse mecanismo, especialmente do jornalismo, né? E havia essa exigência da formação superior, uma coisa que... Mas desde criança você já gostava dessa área? Sempre área? Gostei, eu sempre defini desde cedo que eu queria trabalhar na área de comunicação. E aí veio a formação superior, mas eu sempre conectei a formação superior com o fato de estar atuando, de conhecer os bastidores, como os processos produtivos, seja das pautas do jornalismo quanto da produção audiovisual, elas aconteciam. E aí tinha um terceiro momento que veio a seguir, que era a produção audiovisual, mais especificamente a produção de cinema, que foi o grande desejo, a minha grande paixão, e que eu mergulhei com uma maior profundidade também na continuidade, né? Que bacana. E você também é meu colega historiador, né? Historiador, fez o mestrado na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Fronteira Sul, exatamente. E resultado desse mestrado foi a publicação deste livro aqui, né? Depois o Gustavo coloca a imagem pra gente aqui. A Saga Indômita de Zeca Vacariano, muito além do assalto ao trem pagador. O meu exemplar está autografado aqui, eu ganhei lá na universidade mesmo, no dia quando que a nos gente encontramos, se conheceu, né? É verdade. No dia que a gente se conheceu. Perfeito. E, Ernói, enfim, né? Isso é muito bacana, que é um episódio da história do Oeste Catarinense. Foi um episódio que aconteceu na nossa região, né? O Zeca Vacariano, né? Foi um dos Explica pra galera aí que não conhece a história. Entender quem foi Zeca Vacariano. José Antônio de Oliveira. Ele integrava o grupo dos revolucionários da Revolução Federalista, chegou em Santa Catarina, na região oeste do estado de Santa Catarina, mais precisamente no Alto Vale do Rio do Peixe, da região de Videira. Em 1909, então, ele estava com o grupo dele fornecendo profissionais para a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande. A ferrovia deixou de realizar os pagamentos e o Zeca e um grupo de homens, de pelo menos 27 homens, decide assaltar o trem que estaria trazendo dinheiro para efetuar o pagamento dos construtores, de toda essa equipe aí. Foi o maior assalto já registrado na história, né? Mas a intenção era pegar o dinheiro e pagar a galera. E assim o Zeca fez, mas houve o Robin Hood dos sertões catarinenses. Aí o Zeca sobrou uma condição considerável ali para ele ainda. Ele mais tarde foi se refugiar na região de Mondaí, que fica aqui próximo. Próximo. Exatamente. E aí lá ele foi encontrado mais tarde pelos colonizadores, o Faulhaber e o grupo de colonizadores da Igreja Luterana, que vinham já da região de Panambi, que Panambi Mondaí já era núcleo colônia alemão luterano. Isso, exatamente. E aí isso foi já na década de 20. Aí esses colonizadores encontraram o José Antônio de Oliveira, o Zeca Vacariano ali estabelecido, e ele tinha orgulho de contar o feito. E ele virou delegado de polícia depois. O Zeca, em 1918, ele foi julgado e absolvido, né? A justiça considerou que o Zeca não havia cometido nenhum crime porque a ferrovia estava devendo, né, para ele e para o seu grupo. E claro que ele tinha as costas quentes, ele tinha uma relação política muito forte, então todo um contexto facilitava para o José Antônio de Oliveira avançar nessa perspectiva. Ele sempre esteve também muito ligado aos revolucionários, aos acontecimentos do período. E essa história eu tive o primeiro contato com ela nas minhas produções audiovisuais, né? Virou um documentário, e depois deste documentário acabou se tornando o livro objeto, né, do meu trabalho do mestrado. Que legal. Na Fronteira Sul. Bom, eu morei em Videira, né, e eu tinha bastante aluno de Pinheiro Preto, né, onde ocorreu esse fato aí, né, então eles falavam muito sobre o episódio, até que na minha curiosidade, né, eu sou de São Paulo e fui residir em Videira em 2021, e sou ciclista também, fui de bicicleta, até lá, de Videira, até lá o túnel do trem, né, fiquei lá inspecionando tudo, vendo o monumento, e no monumento... No monumento tá cravado as vítimas, né? Exatamente. O Zeca Vacariano é o bandido, né? É o bandido. Então é interessante pensar nisso, como os monumentos e a memória, ela tem um direcionamento. Ele é construído. Né? Porque quem construiu esse monumento, na verdade, foram os construtores da ferrovia. Ah, né? Sim, tá explicado. E aí, por conta disso, deram essa conotação. Muito embora 2 pessoas, né, foram assassinadas no processo
Durante o assalto, 2 morreram. Mas não foi exatamente... 2 morreram e uma terceira pessoa ficou ferida, mas não foi exatamente o Zeca Vacariano que fez isso. Foram pessoas ligadas ao grupo dele. Né? Tanto é que na história do Zeca Vacariano não há nenhum registro oficial de que o Zeca tenha cometido algum tipo de assassinato. Há muitas histórias que o Zeca era valente, que o Zeca fazia, acontecia, que teve um grupo de homens muito bem armados, né? Tanto é que Mondaí, na tradução do Tupi-Guarani, significa Rio dos Ladrões, né? Porque era uma região que era conhecida como um refúgio para os bandoleiros que habitavam o oeste do estado de Santa Catarina nas primeiras décadas do século passado, né? Então isso evidentemente era fato para aquele período, né? Olha que interessante, né? Enfim, o Oeste tem várias dessas histórias interessantes. E eu só avisar a galera que o livro ele tá gratuito na internet, né? Está disponível, né? A Editora Acervos está aí para a galera que quiser fazer esse acesso, pode buscar o livro sobre a história do José Antônio de Oliveira, o Zeca Vacariano. Busca lá no Google, Editora Acervos, e tem lá o e-book gratuito. Eu gosto do impresso, eu tenho impresso autografado. Impresso é auditável. E quem quiser um impresso é só entrar em contato com o Ernói. Entrar em contato com a gente também, fazer sinais de fumaça que a gente já está... Bom, e você falou do filme também, né, Ernói? Né? Aí a gente começa a falar da sua carreira enquanto cineasta. Nem vai dar para falar sobre toda a sua filmografia aqui, que é vasta. Mas os meus alunos lá em Videira, no Instituto Federal lá de Videira, um abraço pra galera lá, eles falaram bastante dessa época do filme, porque muitas famílias estiveram envolvidas, tanto na figuração, porque foram contratados atores amadores ali, né? Isso, a gente fez um trabalho, fizemos uma oficina, era meu terceiro trabalho, muito desafiador, isso já em 2012, e era a estreia de Gabriel Sater, né? Gabriel Sater, que até então era músico, já bastante conhecido, filho de Almir Sater, que também o filho do Almir tem uma Sater. Tradição muito grande, exato. E aí o Gabriel estava nessa perspectiva de ser o responsável pelas trilhas do documentário, que é um documentário dramatizado. Então, havia um grupo de atores, né, que faziam alguns trabalhos, né, de dramatização do aniversário da cidade. A gente chamou esse grupo e já haviam figurinos e decidimos fazer a dramatização, mas o objeto inicial era a dramatização exatamente porque não haviam fotos, cenas de época, ao contrário do Contestado, que você tem várias cenas, né, retratadas tem fontes, pelo Carl Johnson. Nós não tínhamos essas fontes fotográficas nem cinematográficas do assalto, né? O Zeca não posou para fotografia na hora do assalto lá. Então o que acontece? A gente precisou reconstruir isso, e essa reconstrução se deu com atores amadores, com toda essa perspectiva, né, e que ficou muito interessante. Nós lançamos ainda em 2013 esta obra, que foi a minha terceira obra. Antes disso, eu havia feito um documentário sobre a cultura alemã, que chama-se Heimatland, a história do Kerb, e depois fizemos o Memorável Trem de Ferro, e foi a terceira obra. Nessa terceira obra, então, a gente revelou o Gabriel Sater, nós fomos para alguns festivais de cinema, o Gabriel ficou bastante conhecido, acabou sendo convidado pela Globo, fez a novela Meu Pedacinho de Chão, fez o Viramundo, né, que era um violeiro da época. Meu Pedacinho de Chão foi uma novela infantil muito interessante. E o pai dele fez o Rei do Gado, né? Fez o Rei do... Pirilampo e Saracura. E fez várias outras novelas antes também, já tinha feito Pantanal também antes na extinta Manchete. Sim. E o Gabriel recentemente fez, agora há poucos anos, fez o remaker do Pantanal. Como interpretando ator também, interpretando também. Exatamente. Essa então, eu não vi. Eu sou das antigas, eu lembro do Rei do Gado. Exato. Então foi essa relação muito bem construída, interessante aí com o Almir. O Almir tem uma musicalidade muito forte também, que é muito conectada com o Mato Grosso do Sul, com o Pantanal. Ele é de lá? O Almir é de lá, e o Gabriel, inclusive o Gabriel tem uma vivência muito ambientada na região de Aquidauana, aquela região onde o Almir tem fazendas, né? E ele teve uma relação de amizade muito profunda durante a adolescência com um outro artista muito conhecido que chama-se Michel Teló. Eram colegas de adolescência, de infância, o Gabriel e o Michel Teló. E aí depois eles têm uma relação mais tarde também de amizade com a família dos filhos do Renato Teixeira, né? Que essa galera toda mora na região da Serra da Cantareira, né? Serjão, Renato Teixeira, Almir Sater, então essa galera vai trocando figurinhas sempre, inclusive nas composições musicais, né? Que legal. Nossa, quanta história, hein, Ernói? Agora, Ernói, você, né, já uma carreira longeva aí, fazedor de cultura, produziu muitos filmes, fez muita coisa, e agora, digamos, você está indo para o outro lado. Vamos pensar aqui, que você agora está como diretor de cultura
do município de Piratuba, né? Essa é uma contribuição que foi pensado já há um longo tempo, qual o momento que eu poderia estar fazendo isso, porque aos poucos eu fui deixando a minha relação mais profunda, que era com a comunicação, né? Eu havia já trabalhado como profissional da área da comunicação, da assessoria de imprensa, mas eu fui deixando um pouco de lado e me dedicando um pouco mais a esse fazer cultural, né? Que exige também pensar, entender um pouco mais sobre história, ter um conhecimento, digamos, mais academicista do que, notadamente, só executar as coisas por executar. E agora você vai ser cobrado, né? Você é o cara lá que vai estar ali atendendo os fazedores de cultura, elaborando os editais e... Bom, você está começando agora, mas aí qual que é a sua expectativa? Nós temos uma expectativa muito positiva. O legal que é um cara que teve toda uma experiência que vai ser aplicada agora. Eu estou muito ambientado em Piratuba, é a minha cidade natal, embora eu tenha ficado vários anos fora daquela região, mas a minha família sempre existiu para Piratuba. O meu avô é um colonizador da região da Grande Porto Alegre, de Montenegro, que chegou ainda no início do século passado em Piratuba, de trem, como é historicamente construída essa história daquela região, né? E a partir dali você tem uma perspectiva bem interessante, que é o que me traduz na essência da cultura, né? Essa conexão com a história, com essas vivências que a gente vai trazendo agora. A gente quer resgatar muita coisa, mas eu preciso dizer que nós temos uma equipe muito competente lá. Eu, na verdade, sou um desses atores, talvez, desses atores culturais, mas nós temos a nossa superintendente da Fundação de Cultura, a Mariana Minatti, que tem uma competência incrível, muitas oficinas culturais. Temos o nosso atual prefeito, que é o Vanderlei Weber, que tem um olhar muito forte para a cultura também, e demais profissionais que vão integrando esse que bom mosaico, que o prefeito está, né? Sim, existe uma preocupação muito grande, porque essa preocupação da cultura se conecta ao turismo, que é o carro-chefe do município, que tem um significado importante. É uma potência bastante conhecido, né? Se a gente pega o Grande Oeste aqui, somando o Extremo Oeste e o Meio Oeste, acho que não sei se concorda comigo, os dois grandes polos são Piratuba e Três Itilhas, né? Piratuba, Três Itilhas, eu até arriscaria em dizer que também vem nessa crescente a cidade de Itá, né? Que se reencontrou no turismo, né? Depois da reconstrução da cidade, né? Pinhalzinho está com Pinhalzinho um trabalho, também tem uma perspectiva boa. São todas cidades, muitas cidades ainda com vários potenciais, né? Para se tornarem produtos turísticos, né? O produto, a gente sempre fala que o produto é aquilo que já está construído, consolidado, que está formatado, que está pronto para o mercado, tem as potencialidades, todas aquelas coisas que são possíveis de se tornarem produtos, né? Sim, perfeito. E, Ernói, puxando mais para o lado acadêmico, vamos falar enquanto colegas aqui, né? Você fez o mestrado sobre o Zeca Vacariano, né? E, enfim, eu queria saber de ti, né, já puxando para o seu tema de doutorado, que agora você está em meio à elaboração da tese de doutorado, né? Exato. Já terminei as disciplinas, estou tranquilo agora. O orientador é o professor Delmir? O professor Humberto. O Humberto orientador. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o doutor Humberto. O doutor Humberto já estava num diálogo antes de nós iniciarmos aqui, num diálogo em relação a uma outra informação que ele estava em dúvida em relação ao Zeca Vacariano ainda, né? Olha só. Mas agora a gente vai para um outro caminho aí, que são os movimentos sociais. É isso que eu ia perguntar. Acho que muito da escolha do nosso objeto de pesquisa está ligado à nossa própria vida pessoal, né? Eu falo por mim, eu tive toda uma vivência que me conduziu para o meu objeto de pesquisa, né? E acabei parando aqui. O meu objeto de pesquisa, né, para quem não sabe, é a fronteira Brasil-Argentina, Oeste Catarinense e a província de Misiones na Argentina. Enfim, coincidência da vida, eu estou aqui. E no seu caso, você sempre teve envolvimento com os movimentos sociais? Aqui a região Oeste tem todo um histórico, né? Se a gente pegar a época do bispo Dom José Gomes, a gente já falou disso em outras edições do programa. Como é que você... A minha experiência maior era em relação ao contestado, que sempre foi uma grande paixão, né? Contestado compreendido como movimento social. Mas trazendo para os movimentos sociais a partir da década de 80, que é essa conexão mais profunda, eu passei a conhecer na década de 90 alguns agentes relacionados, alguns personagens que se conectavam com esses movimentos, né? E eu acompanhei muito na condição de jornalista
vários processos, né? Reintegração de posses de fazendas, eu acompanhei a luta, a batalha, qualquer adjetivo que nós poderíamos utilizar aqui por conta dos integrantes dos movimentos atingidos por barragens, que é o MAB, né? Acompanhei o MST também nas suas pautas, mas isso com um olhar jornalístico, e o olhar jornalístico ele sempre procura um afastamento também do seu objeto-alvo. E agora, na condição de pesquisador também, eu tenho buscado muito essa condição de estar um pouco distante. E a proposta de trabalho que eu estou desenvolvendo agora é uma conexão entre o cinema, a utilização do cinema e linguagem audiovisual como ferramenta de propagação dos movimentos sociais. Como é que isso foi entendido, como é que foi utilizado na década de 90 e no início dos anos 2000. Olha que interessante. Então essa é a proposta. E aí, logicamente, nós temos o cinema não deixa de ser político também. Exato, né? Nós temos uma filmografia, o cinema do Brasil, de certa forma, ele tem esse apelo, porque ele já surge na sua essência como um cinema de guerrilha. O que é um cinema de guerrilha, para quem não sabe muito bem a terminologia? É um cinema de baixo custo, é um cinema feito mais da luta, da batalha, do profissional, né? Está mais conectado com as possibilidades de se atingir nichos de mercado, mas de uma maneira gastando menos, dá para se dizer dessa forma, né? Então, nessa perspectiva, que é a construção do objeto-alvo do meu trabalho, mas a gente vai falar de cinema militante, vamos falar de outros conceitos que integram a sétima arte, que não necessariamente são essas construções que a gente está acostumado aí a ver em tela, né? Mas especialmente o documentarismo foi muito fundamental para esses processos todos, que é o que nós vamos agora poder comprovar na construção desta tese. Que legal. E, bom, eu já assisti alguns filmes seus e você falou em cinema de guerrilha. Eu achei bastante legal o filme que você fez durante a Copa do Mundo de 2014, foi em Brasília, né? Esse foi um grande desafio também. E você estava ali no meio do fervo ali, documentando. Conta mais sobre... Uma grande equipe, a direção geral do João Orides Padilha, do Júnior Padilha, que fez um trabalho muito interessante, né? Foi um edital do governo do Distrito Federal e que nós fomos executar este trabalho e vários outros trabalhos. A gente sempre fala disso, né? A importância dos editais públicos e fomentar a cultura. E aí a gente foi para lá, eu já conhecia Brasília, notadamente eu tinha uma relação já com a região, né? Trabalhei no Goiás, trabalhei no Tocantins, então já tinha uma... Já conhecia o Cerrado. Comeu piqui? Comi piqui, sou roedor de piqui. Né? Eu sempre digo que o cara, para entender de Cerrado, ele tem que entender de piqui. Você é o sertanejo raiz, Ernói. Eu sou sertanejo raiz. Não só sertanejo do Oeste Catarinense, mas o sertanejo do Cerrado. Eu sou sertanejo, eu sou meio tocantinense, eu sempre tenho muito orgulho de falar do Tocantins. E aí, para falar dessa produção audiovisual de lá, nós gravamos no estádio Mané Garrincha, nós fizemos todo um trabalho e a gente conseguiu fazer uma construção audiovisual da história da Copa do Mundo 2014, que nós lançamos em 2018, da história da Copa do Mundo que aconteceu em Brasília. Só em 18, filme. Em 18, isso, depois da Copa. E aí nós trabalhamos isso, mas os aspectos culturais, históricos da região do DF, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho, porque as pessoas, na sua maioria, elas não têm a noção de que o DF não é apenas uma grande cidade. As pessoas nem imaginam que lá no DF existam lavouras, que existam produções do agronegócio muito alicerçadas, né? Que existem CTGs lá, que existe muita gente do Sul, que tem esses movimentos todos, né? E essa conexão da brasilidade também, que é o DF. Eu sempre digo que o DF é o recorte de um Brasil na sua totalidade, que você vai observar pessoas dos mais diferentes sotaques. Isso eu falo na minha tese de doutorado, Ernói. Não sei se você concorda. Para mim, o Brasil tá no interior, cara. O Brasil é o sertão. Eu não gosto... Claro, tem essa imagem que a gente vende muito pro exterior, sobretudo litoral, praia, carnaval e tal, mas... Eu também, a grande essência do Brasil, se você for observar o recorte do sertão, por exemplo, se você falar das histórias do Pedro Balazarte, você vai falar, por exemplo, que são histórias que não são necessariamente nossas aqui, mas se propagarem pelo Brasil, você vai falar
dessa questão no sul, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, em qualquer lugar. Eu sou o caipira da Almeida Júnior. Exatamente. Então, esse caipira aí, que é o caipira do interior, que tem essa relação com, inclusive, essa construção toda que foi feita ao longo dos tempos, esse caipira ele tem essa identidade que não é uma identidade somente sulista, somente nacional, catarinense, né? Exatamente, é uma identidade que está em todos os locais, né? Eu, enquanto caipira paulista do interior, sou de Itu, quando eu chego aqui no Oeste Catarinense, eu encontro muita familiaridade com a minha cultura de origem. Tem muitos pontos em comuns, né? Exato. Por exemplo, as pessoas que não têm essa vivência, talvez, com as histórias de antigamente, não vão imaginar ou saber que a pamonha foi um prato muito apreciado aqui no oeste do estado de Santa Catarina no passado. E essa pamonha, que hoje talvez não esteja tão naturalizada nas feiras por aqui, né? Mas ela faz parte da cultura do Centro-Oeste, está muito presente em Minas. Pamonha de Piracicaba, pamonha de Piracicaba, a combizinha vendendo pamonha e tal, né? Pamonha de Piracicaba, né? E aí tem isso, e Piracicaba, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, tem essa coisa da cultura da pamonha, por exemplo. Assim como a gente teve da cultura do aipim, da mandioca, da macaxeira, como queiram falar, né? Que é a farinha de mandioca que está em todo o Brasil também, dos produtos dos quais são produzidos, aí o biju, tantos outros que tem uma origem sabores, indígena, né? É verdade. Então, mas o nosso pezinho está lá. O pessoal nem para pensar que há, por exemplo, tá a polenta italiana, né? Ela surgiu com o milho que saiu daqui da América, né? Porque Exatamente. Antes a polenta era feita de trigo, né? Devia ser uma maravilha. Tem toda uma construção aí, né? Que se faz e tudo isso está muito conectado com a terra, né? A terra que é o elemento central, a terra que é o elemento central das nossas pesquisas, é pela terra que, de certa forma, que se luta, que se busca esse espaço, esse entrelaçamento cultural, étnico. Tudo vem da terra, o alimento que se põe à mesa ele vem da terra, né? E nós, de certa forma, nós saímos, nos alimentamos da terra e depois também retornamos para a terra, que é um processo meio que cíclico, que é tão natural e que é isso aí mesmo, né? Literalmente, né? A gente volta para a terra. Cara, sensacional. Daria para fazer um programa só das suas aventuras no Cerrado Brasileiro. Aventuras no Cerrado Brasileiro. Olha, aí eu estrelando... E essa você me pegou, hein? Eu achava que você não teria passado no teste do piqui, porque muita gente não gosta, né? Eu adoro. Eu gosto, mas o que eu mais gosto do piqui, que tem gente que não gosta, especialmente a galera de lá, é o aroma do piqui maduro. Que você traz o piqui, você abre ele o piqui, cheiroso, né? Ele tem um cheiro muito gostoso. Não, mas você come daquele jeito? Não, claro que não, mas eu prefiro o aroma, porque fica a sala onde você está ali, fica aromatizado. Eu não sei se é possível, né? Você cozinha com galinha ali e tal, e tem que cuidar, porque com arroz também, e tem que cuidar que tem os espinhos do piqui, né? E tal. Mas só tirar. Mas eu sempre faço uma comparação que a pessoa precisa entender de Centro-Oeste experimentando piqui, para entender do sul do Brasil precisa experimentar o chimarrão. Não tem como dizer para alguém, qual é o sabor do chimarrão. Não. O chimarrão você não consegue traduzir o aroma, não consegue traduzir o sabor, o que está ali em essência. Assim é a questão do piqui, tu não consegue falar para para alguém sobre o que é o piqui, como é que é o piqui, né? Então isso impossível, só provando. Né? É o mesmo que falar do jambu lá do norte lá também, e tentar explicar para as pessoas, é um desafio bastante elevado, né? Bastante grande nessa perspectiva. E me perdoe a galera de casa que eu, por vezes, até eu fico um pouco meio... não é exatamente constrangido, mas eu sou meio, em alguns momentos, anti-academicista. Eu já falei no início aqui que eu sou o cara da roça, então, mas é daquela roça na essência, de lavrar com boi, né? Muito provavelmente você não conheceu ainda aqui no Sul, já não temos mais essa cultura, nem essa utilização ainda da junta de boi dos animais para tracionar o arado a boi. Não, ao vivo eu não vi, só no museu lá mesmo que eu trabalho. Então, mas tivemos tudo isso, esses momentos todos aqui no Mas a gente tem essa história em comum, acho, Arnoy, porque nós ambos estamos na universidade, né, estamos nesse meio acadêmico, mas viemos, né, eu sou filho também de agricultores, né, eu já nasci na cidade, fui operário, enfim, e caí na universidade, estamos aí.
Mas é isso, Arnaldo. Deixo a palavra aberta aí para você deixar suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos visitar aqui, vir de Piratuba, que não é tão perto. Aqui no Oeste tudo é longe, né? As estradas não rendem muito, então é uma viagenzinha, né? E já fazia um certo tempo, aí mais de 20 anos que eu não vi aqui. Eu queria propor, inclusive, aproveitarmos um brinde a Pinhalzinho, ao nosso podcast, a galera toda que está aqui com a gente, né? É água mesmo, viu? É uma água não benta. Uma água não benta. Não sei se o Gustavo benzeu a água. Não foi abençoada essa água, mas pode ser no futuro. Então, para deixar meu carinho, minha consideração e que tenhamos outras oportunidades, tu estás convidado também, né? Agora eu vou falar como gaúcho, que eu tenho uma relação também muito profunda com o Rio Grande do Sul. Né? Tá ali na fronteira, né? Da fronteira. Tu estás convidado para visitar Piratuba, para conhecer um pouco mais sobre as nossas memórias, a nossa Casa da Memória, nossos espaços. E a piscina, né? Também. Especialmente a piscina, né? Já fui várias vezes. Então não, mas e volto quando for necessário. Apareça mais. Seja sempre bem-vindo você, a galera que está nos acompanhando também em casa, a equipe também aqui da TV, do podcast. Perfeito. Minha gratidão e meu agradecimento pela oportunidade aqui por poder estar propagando um pouquinho das nossas falas, daquilo que a gente costuma fazer, daquilo que a gente costuma falar e estarmos nos conectando com as pessoas. É isso aí. E a gente que agradece, Arnaldo. Muito obrigado pelo convite para ir para Piratuba. E com certeza voltarei. Piratuba é uma das minhas cidades favoritas aqui em Santa Catarina. Adoro aquele balneário. E é público, barato, acessível. É isso aí. Vamos prestigiar. Um abraço lá para a galera da Prefeitura de Piratuba. Então, o nosso diretor lá, o Giovanni Meneghel. Giovanni Meneghel. Ele tem sobrenome de gente famosa, né? Xuxa, Meneghel, né? É o primo da Xuxa. E obrigado, né, o pessoal da Prefeitura por liberar você, né, para vir aqui. Hoje a galera me deu a condição de estar aqui, me proporcionou essa condição. A galera sempre fica preocupada com o transporte, como vai ser. Tal. Ótimo. Então é importante isso. É isso aí. É isso aí, galera. O programa Centramela volta amanhã e o Centramela Cultura volta na quinta-feira, né? Então, daqui 2 dias estamos aqui de volta, né? Eventualmente a gente tem essas edições extras. Sabe que o meu avô costumava dizer que no rancho dele, na casa dele, não tinha tramela e os cadeados eram de cipó. Ao sentido do Esse é um caboclo autêntico, é verdade. É isso aí. Valeu, Arnaldo. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Simbora.